Eu sou a Vitória, tenho 20 anos e eu fui aprovada no concurso do Tribunal de Justiça para o município de Porto Acre. Eu iniciei quando eu saí do ensino médio, aos 17 anos, só que eu não tinha nenhuma experiência com concurso, nem com preparação. Eu iniciei no Insanos, no concurso do Ministério Público, e eu fui aprovada também, só que não foi nas vagas. E aí eu decidi continuar, com muitos bizus, e fui aprovada agora no Tribunal de Justiça. Eu fiz para cargo médio, porque eu ainda não terminei a minha faculdade. E aí eu estagio de manhã, fazia o pré-concurso à tarde e ia para a faculdade à noite. Isso no do Ministério Público. No do Tribunal de Justiça já apertou um pouquinho, porque não tinha à tarde. E aí eu tinha que optar, ou eu ia pra faculdade, ou eu vinha pro pré-concurso. E aí eu disse, não, eu consigo pegar essas matérias à tarde e de noite eu estudo pré-concurso e pela madrugada. Os demais desafios eu acredito que seja o tempo. Não tinha tempo pra nada, eu abdiquei de tudo. Eu não ia pra academia, não saía com os amigos, não saía com a família, e eu acho que a parte mais difícil foi essa. Todo final de semana eu tava metida em algum aulão, seja aqui, seja em outro lugar. E domingo de manhã a gente sempre ia pra chácara visitar os meus bisavós, a gente que eu digo minha família. E aí todas as vezes que eu acordava bem cedo, tomava café e vinha pra cá, eu ia lá no quarto dos meus pais, mesmo eles dormindo, e era bem difícil. Foi a parte mais difícil. Só que foi um retorno garantido, né? O aprendizado, ele volta pra gente de uma maneira que a gente se surpreende depois. Demore ou não. E eu acho que a minha abdicação maior foi isso, porque eu tinha um foco e eu lutei por ele, né? Mas eu ainda tenho muito por aprender. Olha, foi difícil, principalmente esse do Tribunal de Justiça, porque a minha mãe estava enfrentando sérios problemas de saúde. A gente soube de uma notícia que ela teria que fazer uma cirurgia de urgência. E aí, é uma cirurgia muito delicada, a gente conseguiu enfrentar, mas voltou tudo aquilo na minha cabeça, desde a infância, né, que a gente todo domingo ia lá nos meus bisavós, porque a minha mãe também não tem pai, e aí ele é o pai dela, e é lá no Transcriano, muito longe. Então, a família toda tava ali. E saber que eu não tava ali, mesmo que sendo... Porque sou o suporte maior dos meus pais, né? Então, era bem difícil pra mim. E isso porque eu já passava a semana inteira longe. Trabalhando, estudando. Madrugada, eu só quando eu saía pra ir pro estágio que eu conseguia ver eles de manhã. Conversava muito com eles pelo WhatsApp e era só assim que eu via eles. Final de semana, sempre tava metida em algum aulão, ou então ficava estudando em casa, reprisando as aulas que tem na plataforma. Dia de domingo era punk. Era muito punk sair de casa e vir pra cá. E depois ir pra algum aulão e ver eles só de noite. Era muito difícil. Era uma renúncia, com certeza. Muita renúncia. E uma das coisas que me ajudava com a sanidade mental era a academia. Eu acho que foi também uma das coisas mais difíceis, parar com a academia. Porque eu tava ficando doida já. Todas as vezes que eu tava desanimada, né? Eu lembrava dela, da minha mãe. E também do meu pai, porque eles sempre trabalharam muito. Eu tive eles ausentes por muito tempo e eu sabia que a minha ausência era por uma boa causa. E aí, todas as vezes que a gente estava aqui na aula, era uma coisa que eu achava incrível também, que os professores, eles sentiam isso. Quando a gente estava meio assim, que a aula estava bem puxada, eles paravam, respiravam um pouco, conversavam com a gente, diziam, não, cara, vamos... Aí contava ali a história de vida, uma superação, e a gente ficava, não, a gente tá aqui por um motivo, então vamos continuar. E aí a gente continuava. E era assim que eu lidava, eu falava, não posso parar. É agora que eu tô ausente, mas daqui a pouco eu vou poder estar mais presente do que eu imaginava, né? Com mais recursos também. Fica aqui o meu agradecimento aos meus pais, a Eline e o Edmar, e a toda a minha rede de apoio, meus irmãos, o Douglas e o Victor, que todas as vezes que eu não pude estar presente com eles, vocês estavam. Depois da cirurgia, né, da minha mãe, que foi um dia antes do aulão de véspera, que eu tive com ela no hospital, mas no dia seguinte eu decidi ir pro aulão e vocês estavam lá com ela, me dando todo o suporte, me avisando as coisas, e os meus pais, que sempre acreditaram em mim, que sabiam tudo que eu estava abdicando, até mesmo das minhas aulas da faculdade, que eu consegui repor depois, mas que nunca disseram uma palavra contrária, que nunca disseram, para de estudar um pouco, vem comer, não deixavam. Eu ia até o meu limite, e eu sabia qual era o meu limite. E eu estava testando o meu limite. E deu tudo certo. Minha eterna gratidão, não só a vocês, como toda a equipe do Insanos, que foi primordial para essa aprovação, com certeza. Eu talvez não tivesse passado se não fosse por eles, porque eu tive todo ali também incentivo, mas um alinhamento ali, um caminho para seguir. E fica aqui a minha eterna gratidão.
Olha, a colaboração dos Santos para minha aprovação foi muita. Desde ali de baixo, quando a gente chegava, que o pessoal cumprimentava a gente, o excelente dia, aquilo ali às vezes já mudava o nosso dia completamente. Parece que não, mas para você que tá ali lutando todos os dias é loucura. É insanidade mesmo. O material era muito certeiro. Borges, meu Deus, tudo que ele falava antes da prova caía. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça. O Kelsen também. Todos os professores, eu poderia falar um por um, mas são muito certeiros. E é o que eu disse anteriormente também. Todas as vezes que a aula estava ali meio puxada, parava, respirava um pouco. Tinha a hora do café, o pessoal do apoio. Parece uma família aqui. Quando você tá de fora, você olha e diz, caramba, deve ser só mais uma aula comum, né? Mas não. Pessoal que se conhece, cumprimenta, ninguém melhor que ninguém. Todo mundo aqui concursado. Uns que já são concursados, mas continuam concurseiro. Os professores, por exemplo, né? E eu acredito que esse é o diferencial. É que tá todo mundo ali, lado a lado. Ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo vai ficar doido juntos. Cara, era loucura. Eu já tinha abdicado de tudo, então por mim tanto fazia. Já cheguei a sair daqui meia-noite, só que eu só ia embora também quando terminava tudo. Porque eu disse, não, eu paguei, então vou ficar aqui, né? Excelente. Um material de excelência, tudo pontuadinho. E mesmo que passasse do horário, era porque dizia, pô, eu acho que isso aqui não tá no material, mas vamos colocar aqui agora. E aí ia. Só que a gente tava tão ligado ali, a aula ela é tão participativa que você nem notava que você tava cansado, que você tava passando do horário. Você tinha alguma coisa pra fazer, você esquecia. E aí você ficava ali focado nas aulas, no professor falando, era uma loucura. E quando você saía pela porta que você se tocava, caraca, já é esse horário. E eu acho que essa questão do horário aí foi relevante pra mim em muitos pontos. Porque, às vezes, eu já tava realmente cansado. Quando vai se aproximando o horário de acabar, você fala, tá acabando. Só que aí, quando passava do horário, você fala... Você nem ligava. Vai passando do horário, você vai vendo as aulas e aí dá aquele gás a mais. Porque a gente pensa, a gente é aluno, né? Se o professor tá falando isso é porque é importante. Se ele tá passando da aula é porque é importante. Então, vamos ficar. E aí ia. Eu acredito que motivação seja muito importante, mas mais importante que a motivação seja a disciplina. Mesmo que você não possa abdicar de tantas coisas assim, que você não desista, né? Porque vale a pena. Vale a pena você insistir. E mesmo que você já tenha passado, também não acaba por aí. Tem muitos outros, tem mais, sempre vai ter mais. E sempre vai ter alguém ali do lado pra te apoiar. No caso, se não for uma pessoa, vai ser insanos.